Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus do Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele se achava um bom moço, tinha 3 filhos, bebia pouco, era decente, só andava armado, mas era casado e apenas cobiçava outras mulheres. Getúlio Rocha teve sua autoimagem positiva colocada em xeque quando, na final de um campeonato onde o Corinthians foi campeão, ele saiu alcoolizado com uma pistola 380 automática para fazer um acerto de contas no meio da torcida. Saiu vivo por um triz. E sua história é assim, marcada por fortes experiências negativas e por tê-las conseguido superar a todas só pela ajuda de Deus. A história de como ele enfrentou sua pior provação, de seu reerguimento das cinzas e de como sua vida foi transformada em 180 graus, é o que a gente acompanha agora com o nosso convidado de hoje, Getúlio Rocha. Muito obrigada por que você está aqui com a gente. Getúlio, o que será que leva uma pessoa, fica imaginando, o que leva uma pessoa em sã consciência a sair num dia de final de campeonato com uma arma para fazer acerto de contas no meio de uma torcida? Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Olha, o que leva, nem eu sei. Eu sei te dizer Loucura! Que não é sã consciência, exatamente. Porque na minha consciência da época, eu me achava um bom moço. Como você falou, um bom moço que andava armado, porque eu não era um bandido, mas achava que andar com arma era normal. Eu bebia, achava que bebia socialmente, como muitas pessoas pensam, mas isso tira a gente do normal também. E aí foi onde realmente eu vi que eu estava no fundo do poço naquela época. Depois desse momento, né, que você foi salvo ali por um triz, depois desse dia que foi marcante, eu imagino, você chegou a pensar na vida e falou, puxa vida, as coisas não estão tão bem assim quanto eu estou pensando. Realmente, eu já estava fora de mim, e até para que as pessoas saibam por que eu fui salvo na torcida do Corinthians, né? Eu fui atrás de brigar com a minha ex-esposa, fui armado, ameaçando todo mundo que estava ao lado dela, e mais de 150 pessoas achavam que eu era palmeirense e vieram querer me linchar. E por sorte que eu ia ter que dar tiro em todo mundo e morrer, inclusive, por sorte não, por Deus, um amigo meu que era do outro lado da cidade apareceu no momento, me jogou para dentro do carro e falou, não pessoal, ele é meu amigo, ele é corintiano, não é nada de palmeirense, e foi embora comigo dali. Olha só. Fui salvo por um triz. Gente. Foi a mão de Deus. E não foi a única vez. Teve várias vezes, aí eu realmente vi que a minha vida estava no fundo do poço. Porque para uma pessoa chegar num ponto desse, várias coisas têm que estar já desestruturadas, né, Getúlio? O que não estava legal na sua vida? Que fase era essa que você estava passando? Então, como eu era muito jovem, bebia, andava armado, a fase do meu casamento estava ruim, né? Eu não estava bem no casamento. E isso também puxa a empresa para baixo. Então, tudo Uma ruim, cadeia. Uma cadeia, pessoa que não conhece a Deus. Você disse que não foi a única vez que você foi salvo por um triz. Qual uma outra vez marcante que você teve? Uma das vezes mais marcantes foi quando, nessa mesma época que já estava tudo ruim, eu perdi um irmão. Ele faleceu com 30 anos, ele teve um edema cerebral. E com a morte dele, a família ficou toda desestruturada. Eu imagino. E eu já estava desestruturado, piorou. E aí não parou por aí. Apenas 5 meses depois, a minha mãe não resistiu à perda dele, que ele morava com ela, e ela veio a falecer também. Puxa vida.
Então eu, em meio a tudo que eu já estava passando, a toda essa turbulência, perdi o irmão, 5 meses depois perdi a minha mãe e dentro de 1 ano ainda perdi de uma vez o casamento. Aí onde veio a separação e aí eu caí de vez no fundo do poço. Então eu só pensava em fazer besteira, dentre elas me vingar, ir atrás da minha ex-mulher, querer matar, ir atrás das pessoas que eu achava que era meu inimigo. Inclusive um ponto marcante foi um dia em que eu saí decidido a acabar com a vida de alguém e com a minha também. Aí fui para a casa do meu pai para despedir dele. Quando eu desci, a casa muito triste, sem a minha mãe, sem meu irmão, eles moravam lá, eram os únicos que moravam com meu pai, ele sozinho. Fiquei muito triste de ver aquilo também. Aí eu chorei com ele e ele não percebeu exatamente por que eu estava chorando, mas eu estava ali me despedindo dele. E aí é onde eu senti que depois, eu senti que talvez Deus tivesse um propósito para a minha vida, porque aí eu saindo de lá, depois que despedi dele, pronto a dar um cabo em toda aquela situação, eis que um amigo meu aparece no portão do meu pai. Mas você, Getúlio, sempre bem assessorado por esses amigos. Olha, o que esse amigo fez com você nesse dia? Então esse é um amigo chamado Gilberto, ele bateu no portão e falou: ô Getúlio, você está por aí? Eu via passando por aqui e vi seu carro e resolvi parar para ver se você está bem. Ai, que hora para ele te fazer essa pergunta? Então, e aí esse meu amigo... Você foi salvo por um triz por causa dessa visita desse amigo. Exatamente, ele passou o dia comigo, chegou a me levar até para ver meus filhos na casa da minha ex-sogra e foi o que fez passar tudo aquilo Poxa naquele dia e foi salvo de fazer isso. Um amigo usado por Deus. Com certeza. Getúlio, numa fase dessas que a pessoa está passando, né? Você não pensou em buscar Deus, buscar alguma religião, né? Buscar o lado espiritual para se fortalecer, porque é muita perda, né? Com certeza. Eu não pensei em buscar Deus, mas olha, acredite, Deus me buscou. Aí eu estava morando sozinho na Vila Mariana e à noite eu chegava das baladas e aí não queria dormir direto, né, para não ficar no escuro sozinho, eu ligava as TVs e à noite, geralmente vários canais, a gente vai passando, muitos canais têm programas religiosos, né? E aí eu assistia um, assistia o outro, então eu sentia Deus falando comigo, mas eu não estava atrás. Mas Deus conseguiu ali já abrir uma portinha para algo que pudesse vir. Como que foi de fato que você teve um encontro com Deus? Olha, eu tive um encontro com Deus, Ele colocou um anjo na minha vida. Eu saindo de um coquetel de uma empresa, do ramo da minha empresa, tinha uma pessoa, uma moça chamada Luciana, que estava esperando uma amiga, aí eu a conheci, aí ficamos amigos, e depois namoramos, e ela hoje é minha esposa, e ela é uma adventista de berço, ela é uma pessoa religiosa desde criancinha. E essa adventista de berço foi corajosa em namorar um rapaz na condição que você estava naquela época, né? Que coisa, como que foi? Porque uma pessoa pode pensar, ele estava interessado nessa moça, então ele acabou aceitando a religião por causa dela, né? Como que foi essa coisa mesmo da sua conversão? Então, eu não digo nem que a princípio, talvez nem a princípio, talvez eu tenha aceitado a religião por causa dela. Eu, claro, gostei delas desde o princípio, porém, quando ela me apresentou, aquela janelinha já estava começando a ser aberta, né? Uhum. Tanto por eu ter sido salvo algumas vezes por Deus, quanto as coisas que eu ouvi Ele falando para mim, através de programas de TV. E aí o resto eu ouvi na igreja. Então você vai saber no final da minha história que eu não fui convencido, realmente eu fui convertido, porque foi essa conversão que fez da minha vida uma grande esperança. Então eu tenho uma grande esperança em Deus, Deus me dá o refrigério na alma, como está nos Salmos. E aí já veio me seguindo o versículo 4 do Salmo 23, né? Que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, espera lá, que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Né? Você disse agora, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Puxa vida, você não estava vindo no vale da sombra da morte? Você está me dando a entender que ainda o vale da sombra da morte ainda estava por vir? eu não esperava isso, porém, geralmente quando a gente fala em conversão, né? É dali para frente, nossa, aí ficou rico, a empresa subiu e aconteceu isso. De fato, muitas coisas boas nesse sentido aconteceram. Porém, talvez a melhor coisa
que eu recebi, cada um recebe Deus de uma forma. Tenha sido justamente esse recado que Deus já tinha deixado para mim. Não tema, eu estarei contigo. Que aí, como eu estava já vivendo um pedacinho do céu aqui na terra, de conhecer uma esposa cristã, meus filhos conheceram um lar de verdade, começaram aí montaram a empresa deles e assim o tempo passando, né? Eles crescendo, eu me batizei, né? Para poder casar. E aí veio o tempo passando e aí tudo parecia muito bem. Mas como ainda existia todo um passado, né? Que nós tivemos, meus filhos foram criados no meio de amigos que não eram da igreja. E aí um dos meus filhos, que inclusive é o que mais acompanhava a gente na igreja, o Diego, ele conheceu esse mundo das drogas, né? E ele chegou a provar, e aí, como muitos sabem, isso é uma doença. Então aí ele começou a ter dificuldades para largar. Mas ele largava, ele parou por muito tempo. E ele ia para a igreja com vocês? Para a igreja, lutando contra, se converteu, se batizou. Ele ter se batizado foi para mim a maior bênção de todas. Eu imagino. A maior bênção de todas hoje, com certeza. Então, ele se batizou. E aí nós continuamos nessa luta, né? Teve vezes de eu ir para a igreja e pregar até, e cadê o Diego? A gente não sabia dele, não veio para a igreja, por quê? E aquela preocupação. E aí fomos vivendo... Se teve uma recaída. Exatamente. E aí, um certo dia, nós deixamos eles aqui, fomos fazer uma viagem parte de negócio e parte a passeio. Tinha um festival, o Festival de Cannes, que tem a ver com a minha empresa, então eu fui lá na feira de negócios e deixei eles aqui, trabalhando na empresa deles. Aí foi eu, a minha esposa, a filha dela, né? E o meu bebezinho, que Deus me deu um bebezinho do novo casamento. Mais uma bênção. É 5 uma filhos. bênção. Você já ouviu falar que Deus sabe do fim antes do princípio, né? Então Deus falou, olha, tá aqui esse bebezinho que esse vai te dar muita força. Então, aí foi com o meu bebezinho, fomos para Cannes, e depois da feira de negócios, 5 dias depois, nós fomos para Londres a passeio. Aí, depois de 2 dias, acho que 2 dias que estávamos em Londres... Então, a gente vai só dar uma paradinha aqui, Getúlio, na nossa conversa, 1 minutinho, e daqui a pouquinho a gente continua. E você percebe, quem está com a gente hoje é o Getúlio Rocha, e ele falando de uma fase muito conturbada que teve em sua vida, depois encontrou a Cristo, a sua vida começou a ressurgir, mas agora ele está prestes a mostrar para a gente de mais uma provação que ele teve, uma provação muito grande. E depois no intervalo a gente vê a continuação dessa história e como sua vida foi realmente mudada em 180 graus. Logo cedo, meus pais perceberam a inclinação para a questão da música. Tudo que aconteceu na minha infância me disse, você não poderá ser outra coisa a não ser professor. Em música especificamente, eu me formei na São Judas, fiz a pós-graduação aqui no NASP e atualmente eu estou cursando o mestrado na Unicamp. Na época, eram poucos que faziam mestrado, isso em 97, então a coisa era bem puxada, né? Eram 4 anos, né? Em literatura brasileira, mestrado e doutorado. Eu tive a oportunidade de participar do ministério dos principais grupos musicais adventistas no Brasil. Tudo aquilo que se aprende em psicologia, em pedagogia, de que a primeira infância determina a vida da pessoa, de fato, determina sim. Meu nome é Lineu Soares. Meu nome é Afonso Cardoso. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. O programa 180 Graus está de volta. Quem está aqui com a gente hoje é o Getúlio Rocha. E ele vinha dizendo no bloco anterior de um momento muito importante na sua vida, onde ele foi a passeio e um pouco a negócios para a Europa. E depois que ele estava 2 dias em Londres, você vinha dizendo para a gente, Getúlio, que uma coisa marcante na sua vida que aconteceu. O que aconteceu quando você estava em Londres há 2 dias? Olha, o que aconteceu é o que vai seguir minha vida até o fim.
E é o que vai seguir minha história, na verdade. Nós estávamos passeando, aí faltavam, íamos ficar mais uns 3 dias em Londres e depois 7 dias em Paris. Nós íamos para voltar de Paris para o Brasil. E nós estávamos voltando de um dia que a gente tinha passeado na London Eye e feito alguns passeios e estava frio, estávamos no táxi e meu filho ligou, o meu filho mais velho, Danilo. Ele ligou desesperado, ele ligou chorando. E Tudo que um pai não quer, estava imaginando aqui agora, tudo que o pai não quer é estar a tantos mil quilômetros de distância e receber a ligação do filho chorando desesperado, né? O que passou na sua cabeça quando você viu aquela situação? então, a princípio eu pensei no pior para mim ali, o pior que pudesse acontecer, não imaginei o tão pior. Eu falei, nossa filho, o que aconteceu? Eu pensei, será que roubaram o carro do Danilo? Será que foi o do Diego? Mas ele, meu filho, não tinha outra forma de dar notícia. Ele pegou, pai, o Diego morreu. Desse jeito. Desse jeito. Uma frase só. Uma frase só. E ele, quando eu ouvi aquilo, eu não perguntei se era verdade, se não era verdade. Meu filho estava desesperado. Eu só gritei, meu Deus, Jesus, porque de onde eu ia arranjar força? Onde você estava, Só Deus mesmo. Getúlio? Onde você estava nesse momento? Nós estávamos dentro do táxi, Você estava dentro de um táxi. voltando. Que situação hotel. foi aquela ali dentro do táxi? Eu imagino que até o taxista deve ter se desesperado. Exato, ele se desesperou e a gente chorando, e aí minha esposa pegou o telefone da minha mão, começou a gritar também, a chorar. E aí eu tive num momento, sabe, você até esquece que você tem que falar em inglês, eu tentando Claro. falar pro taxista e tudo. E aí ele parou o táxi um pouco, a gente tentou respirar e infelizmente outras pessoas já ligando no outro celular e falando que aconteceu, que ia ter que enterrar no dia seguinte, como é que a gente ia fazer para voltar. E aí você tem que, num momento desse, ainda racionalizar, pensar, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa e arranjar forças da onde, né? E aí, voltando ainda para o hotel, isso era 7 da noite, nós ligamos para o aeroporto. E fiquei sabendo que o último voo do dia saía às 9, era 7 da noite. Quer dizer, A gente não tinha ido nem pro hotel ainda. impossível, né? É impossível, humanamente impossível. E o outro voo só saía no outro dia às 9 da noite. Então eu pensei comigo, meu Deus, Deus falou, Deus disse que não daria provação maior do que a gente pode suportar. E eu não vou suportar Você mais pensou isso. isso nessa hora? Pensei e eu ainda estava suportando aquilo. Meu filho pensou essa mesma frase, por isso que ele me deu a notícia. Ele estava com medo de dar, mas ele falou, eu ouvi isso na igreja, então eu vou dar a notícia para meu pai que Deus falou que ele vai suportar. E aí, só que eu não iria suportar mais que isso, Deus sabe disso. Eu não ia conseguir dormir aquela noite ali, longe do meu filho. Só que, como conseguir passagem? Faltando 2 horas, sendo que quando a gente chegou no hotel, que a gente deixou um monte de coisa para trás, pegou o que tinha na frente de mala, fez o check-out. Quando a gente entrou no táxi era 8 horas. Nossa. Aí nós perguntamos para o taxista quanto tempo demorava para chegar no aeroporto. 1 hora. Nós chegaríamos no aeroporto, na hora que ia partir o último avião esse que nós não tínhamos passagem, não tínhamos nada, para a gente comprar uma passagem internacional, a gente comprou um mês antes. 1 semana antes já é difícil encontrar passagem, mas ainda assim nós vamos à espera de um milagre. E fomos atrás, eu falei, nem que eu vou dormir no aeroporto então, eu vou pendurado na roda do avião, faço qualquer negócio, aqui eu não fico, porque a gente fica quase louco, né? E aí eu peguei e fomos para lá, chegamos 9h05. Nossa. Aí falou, até o avião que estava aí já partiu, aí nós fomos, quando nós chegamos no check-in, fomos tentar comprar passagem, comprar alguma coisa, ela falou que não tinha nem para o dia seguinte, que ela ia tentar para o dia seguinte. Foi quando aí eu chorando lá, conversando, tentando alguma coisa, ela falando com o comandante, ela viu que estava taxiando. Ela foi perguntar por que parou de taxiar, e o comandante falou que eles estavam brigando lá dentro,
a tripulação estava sem entender o porquê que tinha 4 lugares vazios no avião, sendo que o avião estava lotado. E aí, enquanto eles estavam tentando lá ver de quem era a culpa, Nossa. a moça virou, a moça do caixa virou pra gente e falou assim, olha, vocês acreditem, se vocês acreditam em Deus, se vocês não acreditam, acreditem agora, tem um milagre aqui. Vocês estão em 4 pessoas e tem 4 lugares inexplicáveis dentro do avião. Poxa vida. Aí conseguimos, até o avião já estava, precisamos da Polícia Federal nos acompanhar, era o último voo, não tinha mais nada Quer dizer, lá. foi um milagre, né? Foi um milagre. Agora, Getúlio, eu preciso que você me responda uma pergunta. Uma pessoa que sofreu tantas perdas, as piores perdas que um ser humano pode suportar, você já enfrentou na sua vida. Agora, o que eu quero saber é como que uma pessoa continua acreditando em Deus, confiando em Deus e tendo certeza do amor e do cuidado de Deus para com ela, se essa pessoa perdeu tudo de mais precioso. Como que você administrou essa situação? Então, foi aí onde Deus, só Deus para mostrar para mim mesmo, porque como as pessoas falavam, mas Jó perdeu muito mais. Eu cheguei aí procurar no livro de Jó, mas eu vi que Jó sofria como eu também. Ele também reclamou com Deus. Ele aceitou, mas ele sofreu, ele chorou, ele reclamou com Deus. E foi o que eu fiz e o que me salvou, o que me trouxe a esperança. O que te trouxe a esperança? Deus não colocou um, mas Ele colocou, olha, mais de 50 anjos, mas muito firmes e muito fortes em cima de mim. Foram os irmãos da igreja, foram os parentes da minha esposa, que vieram cada um com uma história mais dirigida por Deus. Tem uma moça que manda umas mensagens chamadas Frases do Dia. Ela mandava, parecia que Deus estava falando comigo. Os irmãos da igreja, o funeral do meu filho no outro dia, eu nunca vi na minha vida um funeral tão cheio. Tinha mais de 300 pessoas. Pessoas desde a minha infância, de todos os lugares, de trabalho, de tudo, sabe? Era Deus me acolhendo. E desde ali, desde as mensagens, até o meu advogado, que foi uma das mensagens importantes para mim, que não é da igreja, ele conhecia meu filho, ele ligou e falou assim, eu liguei para ele para falar, né, saber se ia ter que fazer inventário alguma coisa, liguei uns 3 dias depois, o que eu precisava fazer em questão de documento, para ele me ajudar a pensar. Aí contei para ele, meu Deus, que coisa triste. Aí ele ficou um pouco calado e falou para mim assim, você vai ter que ser humilde. Aí eu falei, aí em 7 de segundo eu pensei comigo assim, puxa, tanta coisa para ele falar, mas tanta coisa para ele me dizer, para me confortar. O doutor me fala que eu tenho que ser humilde, ele está falando qualquer coisa para mim, não é possível. Aí ele continuou, você tem que ser humilde para com o nosso Deus, para aceitar os desígnios que Ele tem para a nossa vida. Quem somos nós para dizer o que Deus tem que fazer? Se tem que deixar um vivo, tem que deixar o outro, um tem que ir mais cedo, o outro tem que ir mais tarde. Nós não somos nada, nós temos um Pai que temos que aceitar o que Ele manda para nós. E aí, vindo dele, aí eu desliguei o telefone e... Isso foi um conforto para você? Foi como este, e tive mais de 50. Tive muitos que não dá para relatar aqui agora. E sabe o que eu fiz? Com todos esses confortos, eles foram mais tão grandes mesmo, eles me trouxeram uma esperança tão grande, que até eu vou, antes de mostrar o que me fez essa esperança, falar só quando alguém me perguntar, que pessoas perguntam o que você perguntou, assim, poxa, mas perguntam até de forma mais direta, mas se Deus não salvou seu filho das drogas, Deus não fez o que você queria, como é que você ainda confia tanto em Deus e fala tanto dele? Sabe o que eu falo para elas? Eu falo, Deus salvou meu filho. Deus tirou meu filho do mundo de incerteza, salvou meu filho do mundo das drogas, porque só ele sabe aonde ia dar aquilo. Deus salvou meu filho de sofrimentos que talvez eu não soubesse, eu não aguentasse ver ele sofrendo. Deus sabe o que poderia vir pela frente. E o maior de tudo, Deus salvou meu filho para a vida eterna. Amém. É o único filho que eu tinha batizado. Ele sabe o que ele pode fazer. E meu filho, e Deus está lá na palavra de Deus, que
a grande esperança que eu tenho, né? Que eu tenho certeza que meu filho, porque no momento que ele morreu na verdade de um edema pulmonar, tá? Ele foi em sequelas do problema das drogas, ele não morreu da droga, ele não foi uma overdose, não foi nada disso. Foi um edema pulmonar, no momento ele estava são, sóbrio. Eu tenho certeza que ele teve um encontro com Deus. Getúlio, você é uma pessoa que sabe o que é sofrer. E você aproveitou isso para dar força para as outras pessoas e escreveu um livro, né? Mostra pra gente. Exatamente. Então, todas livro. essas mensagens, toda essa esperança, foram tantas que eu achei que seria egoísmo da minha parte guardar só para mim. Porque tem pessoas que passam por muito menos do que eu passei e se entregam. Ficam com depressão, perdem a esperança, não conhecem o nosso Jesus. Sim, então, isso. eu escrevi esse livro, chama Momentos de Reflexão. Foram as reflexões que eu tive, que eu recebi das pessoas. Relatos de um pai. Maravilha. E esse livro, na verdade, ele já tem trazido retorno da esperança que eu consegui passar. Então, você vê que não foi em vão. Então, o meu filho, ele morreu e por causa da morte dele, também tem pessoas conhecendo Jesus, sabendo do sacrifício que Jesus fez por nós, entendeu? Amém. Então, é isso, e essa é a minha grande esperança hoje. Esse é o trabalho que eu faço e talvez eu não tivesse, esse é a grande virada. A grande virada da sua vida. Exatamente. Eu talvez não estivesse trabalhando tanto, falando de Deus com tanto amor e com tanta esperança de que não é nesse mundo que eu vou ser 100% feliz e vai ter um mundo que eu vou estar 100% feliz quando Jesus entregar meu filho nos braços. E aí, talvez se não tivesse tudo isso acontecido, eu não teria tanta esperança. Talvez, quem sabe, até eu me perdesse. Mas... Getúlio, a gente tem umas perguntinhas rapidinhas. Posso te fazer umas perguntas? Claro. E você me fala o que vem à sua mente. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida? Vida eterna. Beleza. O céu. Sofrimento. Essa vida. Perdão. Jesus. Um privilégio. Ter conhecido Jesus. Um pedido. Amigo, é duro, né? Uma grande verdade. A verdadeira esperança está em Jesus. Uma grande mentira. Seja feliz, busque a sua felicidade aqui na Terra. Liberdade. Verdade, conhecer a palavra, ela te liberta. Deus. É amor de verdade, é Pai. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Aqui, ó. Hoje é esse. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas serão passadas. Exatamente. Getúlio, esse versículo está na Bíblia para você, hein? Amém por isso. Que Deus te Amém. abençoe muito, que você consiga ser uma luz para as outras pessoas, fortalecendo as pessoas, principalmente as que estão sofrendo, né, como você sofreu, sendo um esteio para essas pessoas, pregando do amor de Jesus, isso que te restabeleceu. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão inspiradora. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.